Já que a Igreja do Brasil está celebrando como tema da campanha da fraternidade o tráfico das pessoas, vamos fazer um percurso bíblico contemplando de algumas personagens bíblicas que viveram esta experiência. Nesta manhã, vamos permanecer com José de Egito. Primeiro, vamos conhecer o texto que se encontra em Gênesis, de capítulo 37 a 50. Sabemos que o livro de Gênesis narra dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E isso através dos três ciclos de capítulo 12 a 36. E do capítulo 37 a capítulo 50 é o ciclo de José, início de uma nova história, que todavia conecta com as narrações precedentes. Diz no capítulo 37, versículo 22, eis a história da descendência de Jacó, fazendo conexão com a história precedente. As personagens são conhecidas por nós dos capítulos anteriores, os 12 filhos de Jacó. Terminando o capítulo 37, desapareceram os outros filhos de Jacó e temos somente a história de dois, Judá e José, dois filhos de Jacó. Os dois se encontram nas terras estrangeiras, um longe do outro. A trama vai retomado mais na frente, a partir do capítulo 42. No capítulo 38, Judá se separa dos seus irmãos, vai morar com uma mulher estrangeira, cananeia. No capítulo 39 de Gênesis, José está na casa de um egipciano. Judá se deixa tentar por sua nora, travestida de prostituta, no capítulo 39. José, em vez, resiste às insídias da esposa do seu patrão. Depois, como terceira parte, a gente vê do capítulo 41 até capítulo 47, versículo 27, retoma a narração familiar que iniciou no capítulo 37. Chega a carestia e os irmãos de José vão para o Egito. E depois segue os três episódios, três viagens dos irmãos de José para o Egito, por iniciativa de Jacó. No capítulo 41, 53, até capítulo 42, versículo 38. A segunda viagem, capítulos 43 a 45. E a terceira viagem, capítulo 46 a 47. E, enfim, a partir do capítulo 47, versículo 28 até 50, a gente encontra a morte de Jacó e o seu testamento para cada filho. Depois fala logo da morte de José, o tema do futuro, no retorno para a terra de Canaã. Assim é estruturado esses capítulos. Bem, vamos passo por passo. Como primeiro ponto, vamos ver que o amor particular do pai causa a queda do amor fraterno. No capítulo 37, a gente vê que Israel amava José mais do que todos os outros filhos. Assim começa a história. E isso traz o problema de amor fraterno. Começa a existir o ódio, o rancor, a rivalidade entre os irmãos. Seus irmãos, vendo que seu pai preferia a José mais do que a eles, conceberam ódio contra ele e não podiam mais tratá-lo com bons modos. É um problema, na verdade, que a gente encontra desde o início. Caíno e Abel, vocês lembram? Capítulo 4 de Gênesis. Abel ofereceu a Deus coisas melhores e Deus se compraz disso. E sucessivamente, Caim entra em crise, experimenta o ciúme contra o irmão e acaba matando o irmão. Jacó teve o problema com seu pai Isaque, que amava mais Esaú e a mãe preferia Jacó.
ele consegue roubar o direito de primogênito e também a benção do pai ao lugar de Esaú ele rouba a benção da mão do pai. A história se repete. Jacó, agora inconscientemente, está reproduzindo a sua história nos filhos, como acontece com muitos pais. Revive a própria história, inverte para seus filhos. José recebe do pai uma túnica particular, túnica de várias cores, assim como fala no versículo 3. José também, da sua parte, não era nem discreto diante das atitudes dos irmãos. Em vez de tentar diminuir a tensão, provoca, fica contando do sonho do trigo e do sol, a lua e as estrelas, fazendo entender que eles vão inclinar e prostrar-se diante dele. Assim como acontece nas nossas famílias, entre os irmãos. Não sei se alguém teve a mesma experiência. Hoje encontramos muitas famílias destruturadas, jovens que não conseguem mais confiar nos outros, porque na sua infância não recebeu o amor e o carinho. Tem jovens que falam, nunca ninguém falou para mim, você é bonita, você é capaz, você é importante. Uma vez, uma jovem contava para mim que a mais velha falou para a mais nova, chamando a atenção dela para alguma coisa. E aí falou, por isso ninguém gosta de você. E ela colocou isso na cabeça, ninguém gosta de mim. Procurava sempre ficar nas casas dos outros, dos amigos, dos tios, menos na sua casa. Porque não sentia vontade, não sentia de ser amada da própria mãe e irmãos. É um trauma que muitos jovens vivem hoje. E exatamente por isso que esses jovens, à sua vez, não conseguem também acolher o amor dos outros, não conseguem olhar para o outro com olhares puros, não conseguem acolher o afeto, nem tão menos de devolver o amor. E por isso tratam todos com arrogâncias, com pouca delicadeza, com grosserias. Estamos na frente de uma sociedade, na frente da situação dos nossos jovens de hoje. Carência afetiva, recebida e transmitida. Outras vezes, o pai ou a mãe mostra carinho, atenção com um e não com outra, né? Como acontece em muitos casos. Gosta mais da mais velha, a mais nova sofre, ou vice-versa. No caso de Jacó, a respeito de José, sentia mais amor porque ele nasceu após tantos anos que casou com Raquel. Vocês lembram, né, como são nascidos os 12 filhos para Jacó? Só lembrando rápido. Jacó chegando na casa do tio Labán, encontrou-se com quem? Com Raquel. Lá, enquanto estava tirando água. E desejando tê-la como esposa, ficou lá trabalhando para 7 anos como um escravo. E ao final foi enganado, né? O pai prometeu que depois de 7 anos daria Raquel, que seria já madura e dava. Mas o que aconteceu? Na noite do casamento, ao lugar de Raquel, Labán lhe deu Lia, sua filha mais velha, a irmã de Raquel, como sua esposa. E ele continuou trabalhando até que recebeu Raquel. Em total, ficou quase 20 anos trabalhando na casa do sogro, Gênesis 31, 38. E tendo nesta época 6 filhos da parte de Lia e outros 4 da parte das escravas de Raquel, Pois Raquel era estéril, então para ter filhos ela deixou as escravas, através não ficou feliz para filhos da irmã, mas deu as escravas para ter filhos, ao lugar dos filhos de Raquel, como ela era estéril. E depois muitos anos, muitos anos de oração, de penitência, Deus abençoou Raquel e ela teve um filho chamado José. Jacó não teve tanto tempo para expressar todo o amor e carinho para com aquele filho, pois pelo ciúme e engano, os demais filhos fizeram morrer aquele filho amado diante dos olhos do pai, embora não estivesse morto. Até arrumaram o sangue dele
para a prova da morte. Como acreditar na promessa de Deus? Então, este seria o primeiro ponto, né? O ciúme entre os irmãos, né? Devido ao amor particular do pai a um dos filhos. E como consequência, a gente vê o rompimento da irmandade. Tudo isso causa aumentar no coração dos irmãos rancor, e eles querem que José não seja definitivamente o irmão deles. Quando arriva José no lugar onde os irmãos estão, José não é reconhecido como irmão. No versículo 18, eles nem o saúdam, viram de longe, antes que se aproximasse, combinaram entre si como haveriam de matar. Rubem e Judá intervieram. Não queremos matá-lo, vamos jogá-lo na cisterna. Não é uma solução. Vendê-lo é uma espécie de transposição, símbolo de homicídio. Neste modo, na verdade, José é eliminado, ou seja, morto definitivamente. É interessante ver uma anotação que o texto faz no versículo 25. Depois que jogaram José na cisterna, começaram a comer. Mostra como são cruéis os irmãos. Comam tranquilamente. Mas quando não terão mais nada de comer, irão para o Egito, se encontrarão diante daquele irmão. Aí então, como fio condutor, a comida. Assim como na criação e no pecado, entre capítulo 2 e capítulo 3, tem um fio condutor que é a comida, o fruto da árvore. Assim aqui, o fio condutor a gente encontra na comida. Não vamos esquecer que o pai Jacó enganou seu irmão Esaú com um prato de comida. Judá entregou Jesus aos judeus saindo da mesa da refeição. Estamos diante da história de uma família destruturada e destruída. Este seria nosso terceiro ponto. Né? Nós falamos primeiro ponto, né? O ciúme, o amor particular do pai. Como segundo ponto, falamos do rompimento da irmandade entre os irmãos, né? Em vez de considerar entre si como irmãos, querendo matar, eliminar ou vender o próprio irmão, o do sangue. E como terceiro ponto, a gente vê a destruturação familiar. Uma família onde não tem mais o amor fraterno, não tem mais a unidade de coração. Vivem como cúmplices de um crime. Tem um padre que foi enganado por seus filhos e vive desesperado e triste. Versículo 35. Por isso, não tem mais a família. O pai, reduzido, impotente e fraco por seus filhos, os filhos amam irmãos somente porque são cúmplices. A cumplicidade não é fraternidade. Pilatos e Herodes se juntaram contra Jesus. Pareciam irmãos. Eram inimigos, mas para entregar Jesus se tornaram amigos, pois eram cúmplices. Então, cumplicidade não é fraternidade. O pai, recebendo a túnica do filho ensanguentado, crê que ele já fosse morto. É significativo também este ato dos filhos, no versículo 31. Ainda outra vez, o jogo da repetição da história. Eles pegam o sangue do cabrito e mergulham a túnica para enganar o pai. E pai, a sua vez, tinha enganado o seu pai Isaac com o cabrito. Vocês lembram, né? Para dar a comida gostosa, né, ao lugar de Esaú. Junto com a mãe, matou o cabrito e ele se cobriu, né, ao lugar de pele para enganar o pai. Matou cabrito, colocou, se vestiu e preparou a comida. E a história se repete. E aqui, mesma coisa, pegamos o sangue do cabrito e mergulha a túnica para enganar o pai. É interessante ver este tipo de ciclo dos vícios e erros que retornam nas nossas famílias. O que os pais viveram, os filhos e netos revivam. José é assim vendido e transportado para o Egito.
É bom até no momento do silêncio, da meditação, pensar cada um. Será que existe em mim algum vício, erro, que eu adquiri dos meus pais, dos meus antepassados? Vícios, erros que adquirimos como patrimônio da família. E depois a gente vê no capítulo de 39 a 41, a história vai para frente entre a fama e sofrimentos. De um lado, José é rejeitado e vendido por seus irmãos. José é vendido da mão dos madianitas ao oficial egípcio do faraó. Chegando lá, parece que tudo está indo bem. 39, de 2 a 6. Na casa do egípcio, capítulo 39, a desgraça ainda vai aparecer. No início estava tudo ótimo. De uma desgraça, como cai para outra desgraça. Foi libertado da desgraça familiar dos seus irmãos, mas foi vendido, alguém achou graça no rosto dele, foi cobrado, mas chegando na casa do egípcio, no início tudo estava indo bem, ele era um escravo muito amado, mas de repente acontece a desgraça. Caluniado e defamado, colocado na prisão por causa da mulher de oficial do egípcio. Capítulo 39, é bom ler, depois num momento de silêncio. Na prisão, entre dois detidos, o padeiro e o copeiro, no capítulo 40. José se encontra entre os dois detidos, o padeiro e o copeiro. Ao copeiro, no versículo 14, fala: quando fores feliz, lembra-te de mim e faça-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão. Mas o copeiro não pensou mais em José, esqueceu. Quando precisava de José, José estava ao lado, interpretando o sonho, fortalecendo a fé dele. Mas quando ele foi libertado da prisão, ele esqueceu de José. No capítulo 41, José explica o sonho de Faraó. Chega até a vestir-se o anel do Faraó, ao ponto mais alto de poder. Capítulo 41. Até aqui chegando, na hora de meditação, cada um vai pensar: você é reconhecido e amado por uns e sofrido, rejeitado pelos outros. Assim como aconteceu com José. José era amado pelo pai, José era amado pelo copeiro, pelo padeiro, José era amado pelos egípcios, José era amado pelos seus irmãos a um certo momento. Mas do outro lado, José foi caluniado, desprezado, defamado pelos seus irmãos, caluniado, defamado, colocado na prisão, na casa do egípcio, foi esquecido na prisão. É assim a nossa vida. Muitas pessoas nos amam, reconhecem em nós nossas capacidades, nossas qualidades, as possibilidades que existem em nós, a gente crescer. E do outro lado, sempre vai ter alguém que não nos suporta, nos rejeita, não encontra graça em nós. Nós somos uma desgraça na vida dos outros. Então vamos pensar um pouquinho nesse sentido, comparando sua vida com a vida de José. E depois, no terceiro momento, a gente encontra no capítulo 42 a 44 o perdão, aceitar os irmãos como irmãos. Lá, José não foi reconhecido pelos irmãos como irmão deles. E agora, na terceira parte do texto, nós vamos encontrar que José vai acolher aqueles seus irmãos como irmãos. Jacó envia os filhos, mas esta vez tendo consigo o filho predileto, Benjamim. Ele é o único outro filho da sua esposa amada, Raquel. Raquel tinha esses dois filhos últimos, José e Benjamim. Raquel, embora tinha outra mulher, Lia,
e as escravas, Raquel era a esposa amada. Dela que Jacó recebeu os 2 últimos filhos, José e Benjamim. Não quer mais perder, por isso, o filho predileto. Já perdeu José, agora Jacó não quer perder mais Benjamim. Por isso, Jacó manda os seus filhos para o Egito, para pegar as comidas, o alimento, mas Benjamim permaneceu em casa. Os irmãos, chegando em Egito, prostraram-se diante dele com o rosto por terra. 42:6. Os sonhos começam a ser realizados, mas os irmãos não estão percebendo, pois eles quiseram que aquele irmão fosse morto. Por isso não conseguiram ver nele o irmão. O irmão morto, agora velho, vivo, é impossível. Passaram já 22 anos. Os irmãos não o reconheceram mais. José já tornou um egipciano, fala outra língua, mas José reconhece os seus irmãos e quer recuperar as relações destruídas, ajudar eles a amar como irmãos. Porém, não se revela logo, dá um tempo para eles se reconciliar. Todavia, José toma as iniciativas, ajuda eles a fazer uma caminhada de conversão. No início, parece que José está vingando com eles, colocando-os na prisão, mas não. Precisa que se recuperem o caminho do pecado para transformar o mal em bem. Precisa inevitavelmente passar pelo sofrimento. Talvez até mesmo, quando for inocente, ser considerado culpado. José primeiro comporta com eles como se fosse um estrangeiro, no versículo 7, como Jesus com a samaritana, no capítulo 4 de João. E começa com as perguntas: de onde vintes? Usa a pedagogia maiútica de Platão, de Sócrates. Com as perguntas, ele provoca para eles falar uma verdade. E José consegue. No versículo 13, agora são constrangidas a falar a verdade. Versículo 21. Em verdade, espiamos o crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não o escutamos. Eis porque veio sobre nós a desgraça. A pessoa que traz consigo o peso do pecado, quando encontra-se nas dificuldades, tem medo. Procura de se confessar. O pecado vem atrás, a memória retorna, embora ninguém a queira. Né? Quando tem alguma desgraça, logo nos vê na memória os pecados cometidos. Acho que na hora da morte vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos lembrar todo o mal cometido por nós, todo bem que a gente poderia fazer e não fizemos, vai aparecer na nossa memória. Assim foi com os irmãos de José. Eles se confessam. A desgraça está chegando para nós porque nós pecamos. Aí em seguida a gente vê 3 intervindos de José. José coloca os irmãos na prisão para 3 dias. No versículo 17. Pede que um irmão dê a vida para os outros. No versículo 19 diz: se sois gente de bem, ou seja, se querem-se bem entre vós, um dentre vós fique derido em prisão, até que traz o outro irmão. Versículo 20. Agora começam a dar a vida por causa do outro irmão. Quando vendeu José, não reconheciam ele como irmão. Não conseguiam dar a vida para ele, aliás, mataram a vida do irmão. Agora, após de tanto tempo, acontece o milagre, a mudança, a conversão. Agora começaram a dar a vida por causa do outro irmão. Começam a chegar os resultados. Ainda acontecimentos estranhos, a gente vê. Além de ser considerados espiões, agora o medo de ser considerado ladrões por causa de dinheiro encontrado em cada saco. Né? José tinha colocado o dinheiro, aí foi preso esses irmãos
E aí ele diz, quem é isto que Deus fez nos fazer? Versículo 28. Jacó revive ainda outra vez o passado. Os filhos retornam ao pai sem um filho. Versículo 36. Versículo 37 diz, tira a vida aos meus 2 filhos se eu não te reconduzir, Benjamim. Agora o irmão assume o compromisso de cuidar outro irmão, né? Até então, não queriam dar a vida. Agora sim, eles são capazes de dar a vida. Por isso, no versículo 37, o filho diz a Jacó, tira a vida aos meus 2 filhos se eu não te reconduzir, Benjamim. Né? O irmão assume o compromisso de cuidar do seu irmão, Benjamim. O fato de ainda não ter confessado o delito dos irmãos a respeito de José faz acontecer José vivo e morto e bloqueia toda a história. Aí continua capítulo 42. O banquete torna-se o lugar da revelação. No banquete acontecem coisas extraordinárias. Vem dado uma porção a mais para Benjamim. A última prova está no capítulo 44, a taça roubada. Saíram todos e esta vez pensaram de ser livres da mão do governador de Egito. Todos 11 irmãos felizes, livres, voltando para casa, talvez cantando, né, com os alimentos. Mas a desgraça invade de novo. Eis aqui, chega atrás os intendentes do faraó, e voltam todos de novo para o governador e se entregam dizendo, somos todos teus escravos. Inverte aqui a cena antiga. Uma vez José foi na mão dos irmãos, o escravo, vendido por eles. E agora eles se entregam sem perceber. E ao final, Benjamim deve ficar preso. A história inverte as coisas. No versículo 13, rasgaram as vestes. Lá, quando vendeu José, rasgaram as vestes de José. E aqui, eles mesmos se rasgam as vestes, porque Benjamim deve ficar preso. No versículo 18, chega o objetivo final. Diz, rogo-te, meu Senhor, que permitas ao teu servo dizer, 18:34. Aceita que teu servo fique escravo em lugar do menino. Agora são irmãos, capazes de dar a vida para o outro, e não mais tirar a vida do outro. Agora não são mais cúmplices, mas são irmãos. Querem pagar junto, em vez de deixar voltar somente Benjamim. Vão todos voltar a José e são prontos para se entregar ao lugar de um. No versículo 36, Deus descobriu o nosso crime, fala um dos irmãos. Deus descobriu o nosso crime. É um exame de consciência. E são prontos agora, como falamos, para pagar juntos. Reina a solidariedade entre si. Na verdade, os irmãos falam isso. Deus descobriu o nosso crime, pensando no que fizeram com José. Mas, no mesmo tempo, pensam que José iria entender que eles estão reconhecendo a culpa da taça, né? Que é a taça que ficou no saco. Mas, na verdade, os irmãos estão falando o quê? Do próprio passado, do próprio erro. Deus descobriu o nosso crime. E do outro lado, José está vendo e entendendo os dois lados. Isso é bonito. Era aí que José queria trazê-lo. Reconhecer os próprios erros. Judas, neste momento, intervém, retomando outra vez toda a história, nos versículos de 38 a 44. De 28 a 34. Na fala de Judas, faz entender que o amor do pai para Benjamim é único. Ele ama Benjamim mais do que de todos nós. Por isso, deixa ele livre e voltar para casa. É a causa pelo qual quiseram eliminar José. Pai amava mais. Agora não é mais um problema pai amar mais o filho mais novo, Benjamim. Antes era isso o problema. Mas agora aceitam e façam de tudo para continuar nesse amor.
aliás, são prontos até de dar a própria vida por causa disso. O pai, uma vez, causa de matar uma irmã, agora causa de dar a vida. Em vez de tirar a vida do outro, doa a própria vida. A inveja é totalmente absorvida pelo amor fraterno. O amor fraterno a respeito do irmão e o amor filial a respeito do pai. Judas, pronto para morrer por amor de um pai que ama Benjamim e ama mais do que dos outros. E os irmãos prontos para morrer ao lugar do Benjamim porque ama o irmão. Bonita história. E José chega ao objetivo final, chega ao ponto de partida, cumpriu a sua missão. Ver os irmãos, filhos do pai, irmãos entre si. Esse é o objetivo final. O pecado está completamente reabsorvido, pois o que era motivo de pecado, agora tornou-se motivo de amor maior, de dar a vida pelos outros. A conversão é total. Quem assassinou, quem tirou a vida do outro, agora é capaz de oferecer a própria vida por causa do outro. Agora José pode revelar-se. Reconhecendo o pai, agora os filhos podem reconhecer entre si, e isso recria e reconstrói a família. Isso foi possível somente porque José perdoou. Então, como último ponto, a gente vê este aspecto do perdão, que havia única via para tornar possível o que é impossível. Um amor frantumado, destruturado, para reconstruir, recosturar o que foi perdido, só o perdão. Até agora, José era o egipciano. De repente, ele fala em língua materna, em língua dos seus irmãos, e se apresenta: eu sou José. 45, versículo 3. Estavam pasmados, versículo 4 diz, pois para 22 anos este irmão era morto. Agora, como se fosse no fim das suas vidas, esperando a hora da morte, como recompensa do que fizeram. Era melhor se a terra engolisse eles. Ao ouvir, eu sou José. Pense, que sentimento. Eu sou José. Ele não quis saber nada do passado, nem quis revelar a ele do que ele passou todos esses anos por causa deles. E simplesmente pergunta: meu pai ainda está vivo? Versículo 3. O único motivo dele é recordar-se com eles e tomar a iniciativa da reconciliação. Nada outras coisas ele quer falar. Só retomar a história e oferecer a reconciliação. A reconstrução da família aconteceu porque José perdoou. José teve a iniciativa, teve a fantasia, a criatividade e teve a sabedoria de tomar iniciativas. Quem, na verdade, deveria tomar a iniciativa, pedir perdão eram eles, os irmãos. Se não, era impossível para os irmãos devolver a vida a quem era morto. Teve alguém que assumiu a dor, o sofrimento, a injustiça, a prisão e depois respondeu o mal com o bem. José fez fazer os seus irmãos o caminho da paternidade e da maternidade. É um paradigma, que não é a matéria em si que dá o significado, mas o sentido que o texto revela, ou seja, o significado da família. A fim de que a família reestruture após da queda e da destruturação, preciso que tenha alguém que perdoe, que alguém renuncie à vingança para fazer prevalecer o bem do outro, o bem comum. Preciso que alguém possa ceder, não por fragilidade, mas porque é portador de uma força grande. Preciso que alguém capaz de amar mais, o mais forte, aceite de ceder e defender o fraco, aceite de perdoar, de renunciar até os próprios direitos para salvaguardar em vez o bem comum. Esta é a verdadeira família, a grande família que é a igreja. Neste ponto, todos, seja o pai que os filhos e até mesmo José, reconheçam
que o verdadeiro protagonista é Deus. José, aquele que insere na história para mudá-la. Deus, aquele que transforma a história da morte em história da vida. O Deus da vida entra dentro da nossa história. Transforma nossa história de morte dos homens e transforma em vida. Isto é possível porque o perdão de Deus se encarna no perdão de um homem. Deus pode perdoar, porque José perdoou. Então muda as perspectivas. O mal transforma em bem. O sonho de José bem realizado. Os irmãos se prostram diante do irmão, não por humilhação, mas porque eles o reconheceram e reencontraram. E o sol, o pai, não se prostra. É bonito, né? O pai não se prostra. O pai, Jacó, abraça o filho. Eis o cumprimento do sonho. 46:29. Os irmãos se prostram para realizar o sonho de José quando ele era menino. Finalmente, José entra no papel do seu filho e ele consente também aos irmãos de entrar plenamente na sua verdade dos irmãos e dos filhos, capaz de amar como o Pai quer amar e como Deus quer nos amar. E a história desta família reunida vai compondo uma nova história da salvação. E terminando, vamos ver que o perdão é o único caminho, submeter-se à vontade de Deus. Quando alguém faz o mal para nós, esperamos a hora de revingar. Talvez depois de tantos anos, quando temos na mão a pessoa, até inconscientemente revingamos. Ou vivamos como pessoas cheias de amarguras, ressentimento, ou anunciando a todos os males acontecidos. Que o mal do passado não estrague, não traga consequências no nosso presente. José não tinha se esquecido do mal recebido, mas escolheu de perdoar. Perdoar é uma escolha da vida, é uma decisão da vida, como hoje escutei uma menina falando. Importante é decidir na vida. Decidir de perdoar é uma escolha. Enfim, José sabe submeter-se à vontade de Deus. Olhe aí toda a história de José no capítulo 39:9, na casa de Potifar, no capítulo 48, versículo 8, na prisão, fala, o dom da interpretação pertence a Deus. Ele não pegou para si aquela glória. Ele disse, pertence a Deus. Assim, diante do faraó, 41:6. E depois, 4 vezes, em 41, capítulo 41, versículo 25, 28, 32, 4 vezes sublinhando que Deus que estava dizendo o que aconteceria com Faraó e não ele. Então, quem agiu em José ao interpretar o sonho de Faraó era Deus, ele reconhece isso. Quando nasce o filho, chama eles. O primeiro filho é chamado Manassés, significa Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda minha família. E Efraim, o segundo filho, significa 41:52, Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Então, os israelitas tinham esse costume de dar o nome segundo o significado, segundo o contexto que vive. No capítulo 42, versículo 18, diz, quando os irmãos apareceram pela primeira vez diante deles para comprar o grão, ele diz, sou cheio de temor de Deus. No capítulo 50, diante da morte do pai, os irmãos com medo do futuro, como será depois do pai o futuro do povo de Israel, o futuro dos filhos? Será que José vai vingar? José faz a afirmação. Não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Versículo 20. E na hora da morte, Jacó e José promete, Deus vos visitará. Então, capítulo termina dizendo, anunciando a saída de Israel, do povo de Israel, do Egito, da escravidão do Egito. Chegaram para ter um refúgio aqui, o mesmo Egito,
que deu salvação, que deu alimento, que deu alegria, depois, com o tempo, vai tornar lugar de escravidão, onde Deus mesmo intervém para resgatar este povo. Esta é a história. Tanta gente que é vítima de tráfico das pessoas vive a mesma coisa. Porque uma prostituta, Deus não está com ela? Nunca podemos dizer isso. Né? Assim como José foi vendido, José foi traficado, mas Deus estava com ele. Quantas meninas, porque não tem outro jeito, né? Porque saiu de casa esperando ou escutando alguma promessa e depois caiu nos perigos, né? Mas vive com virtudes, né? Apesar de não poder, talvez seu corpo preservar da castidade ou outros tipos de... é obrigado de fazer certos atos, mas o coração, né, destas pessoas, com certeza, né, Deus está com todos e com estas pessoas também. Com José aconteceu as coisas piores. A obediência ao pai, que ele disse de ir e ver os irmãos o que estão combinando, né? O pai queria que o filho fosse, aí ele se ofereceu. Aí o pai fala, vai, pois ver se tudo corre bem aos teus irmãos, e traz-me as notícias deles, no versículo capítulo 37. E ele, que foi visitar seus irmãos, aí ele causou a escravidão. O desejo de manter-se puro e estar longe do pecado lhe causa a prisão na casa de Potifar. A sensibilidade e a gentileza para com os outros prisioneiros que não conseguiam interpretar os seus sonhos lhe causou de ser esquecido em prisão mais 2 anos. Ainda assim, ele vê a mão de Deus em tudo, né? Isso é importante para nós pensar. Fazer o bem traz sofrimentos, traz críticas, julgamentos, ciúmes, mas perseverar na fidelidade. Isso que o livro do ciclo de José nos ensina. Para José, Deus é a causa primária de cada acontecimento da sua vida. É verdade que é um conceito que sabemos, mas muito difícil aceitar na nossa vida pessoal. Apóstolo Paulo dizia quando estava na prisão, sou prisioneiro de Cristo. Foram os romanos que o impressionaram, ainda mais injustamente, mas para Paulo, aquela situação foi permitida por Deus. Não porque Deus permite o mal, é a consequência da liberdade humana, mas Deus transforma o mal em bem. Capítulo 50, versículo 20 diz, vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. É a chave da leitura do livro. A chave do perdão está aqui. A vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Bastaria só esta frase para nós, olhando para a nossa vida, para nosso passado. Se nós somos magoadas, pessoas magoadas por alguém, pelas palavras, pelos gestos, por algum motivo, né? Depois de ter feito uma caminhada com Deus, todos nós devemos chegar a dizer, vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Isso seja nosso ponto de partida para este ano novo, que está, né, ano acadêmico ainda está iniciando. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. E aí termina o livro, o ciclo de José, com a bênção do Pai e do Filho, né? Então, vamos terminar agora amanhã aqui e à tarde retomaremos algumas reflexões de partilha e depois prosseguiremos pela palavra de Deus com outras personagens. Paz e bem.